Olá, amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Sai toda semana aqui no canal. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier. A editora é a FEB. Já estamos chegando no capítulo 35, capítulo que em especial eu amo os próximos capítulos, o 35, o 36, o 37, são capítulos que realmente abraçam o nosso coração, que é a grande coroa do livro. Eu sempre falo que todo livro tem um capítulo que vai trazer um grande significado do livro e provavelmente a partir de agora vocês vão sentir mais ainda a grande missão deste livro, que é nos informar como que os espíritos trabalham no plano espiritual, como que ele nos acessa de todas as formas e nos ajudam nos diversos ambientes, em casa, no trabalho, no centro espírita. E eu reparo, nós já demos este estudo do livro Os Mensageiros no Centro Espírita, que quando chega nessa parte, a curiosidade do público aguça muito mais, as pessoas leem com mais interesse, porque nós criamos essas fantasias mesmo de querer saber sobre o invisível. É muito normal essa curiosidade, é sadia, mas também nós temos que estudar os pontos doutrinários e evangélicos para que possamos casar aí os ensinamentos do Espiritismo. Então, a partir de agora, nós vamos falar do capítulo 35, Culto Doméstico, que é um capítulo que eu também tenho muita afinidade, porque nós fazemos o Evangelho no Lar aqui no canal. E nós estamos sempre falando lá no Evangelho, quem nos acompanha lá, que quando nós iniciamos um trabalho, como no Evangelho no Lar, que a gente faz no mesmo horário, no mesmo dia da semana, os espíritos marcam de ir até a nossa casa, para naquele momento nos ajudar, nos dar uma intuição, estar naquele momento também fluidificando a nossa água. Então é um momento muito propício para que a espiritualidade venha. Não que os espíritos não estejam conosco no dia a dia, não que os nossos mentores não possam vir no meio da tarde, por exemplo, ou em outro qualquer horário, não é isso. Mas no momento do Evangelho no Lar é que nós paramos um pouco, lemos uma mensagem, refletimos sobre a mensagem, sintonizamos com os bons espíritos e eles conseguem, dentro desse propósito, nos intuir melhor nos temas. E é exatamente isso que nós vamos observar no capítulo de hoje. Só para nós relembrarmos o capítulo anterior, o capítulo 34, quando André Luiz deixa a praia que ele estava refazendo, passa pela via pública, então ele vai falar dos diversos espíritos que ele viu na via pública. Nós comentamos sobre isso. Se você não assistiu, não ouviu, volte o capítulo. Se você está chegando neste capítulo hoje, retorne, porque nós temos outros 34 estudos que são importantes. E para quem está aqui nos acompanhando, só para relembrarmos, André Luiz chega nessa casa de periferia, na cidade do Rio de Janeiro, uma casa muito humilde, num bairro humilde, e ali a gente vai observar um grande espírito morando, encarnado, que é a nossa querida dona Isabel, que tinha por volta de 40 anos, era uma viúva, e André Luiz vai relatar que das mãos, dos olhos, da boca, do tórax, expandiam intensas luzes, mesmo ela não estando no momento de trabalho espiritual. Pessoal, para quem nos acompanha aqui, vai relembrar como que é difícil para um espírito acender a luz no plano espiritual, imagina no plano físico. Então nós falávamos no capítulo 34 que muito provavelmente Dona Isabel era um espírito de grande evolução moral. Ela provavelmente já era uma trabalhadora do Cristo há muitos e muitos anos e estava ali com alguma missão. E nós vamos começar a entender a grande história dessa família aqui. Então André Luiz estava ali repousando com os amigos na casa. Nós falávamos também do repouso dos espíritos, que não é um dormir, é uma conexão com as energias benfeitoras daquele ambiente doméstico
que eram elevadas, então eles ficam ali repondo essas energias, tendo conversas mais sadias, porque eles tinham acabado de sair da rua. E a dona Isabel, dando o horário marcado, chama os filhos para iniciar o Evangelho no Lar. Então, iniciando aí o capítulo de hoje, nas primeiras horas da noite, então nós imaginamos aqui que possa ser por volta de 7, 8 horas, Dona Isabel deixou a agulha de lado e convidou os filhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou. Então, a primeira informação deste capítulo, nós vamos observar quem são os espíritos encarnados ali na casa da Dona Isabel, que são os filhos dela. Aí, Aniceto vai dizer o seguinte: as meninas são entidades amigas de nosso lar. Ou seja, as filhas da Dona Isabel são espíritos vindos de nosso lar, reencarnados ali naquela humilde casa, que vieram com o propósito de serviço espiritual e resgate necessário. Olha que curioso, né? Elas vieram para uma missão dupla, que é para um reajuste também. Muito provavelmente elas estavam ali recolhendo provas e expiações de outras existências. E nós vamos entender por quê, né? Porque essa família tem grandes problemas ali também, mas também estavam no serviço espiritual. O mesmo, porém, Aniceto vai dizer, não acontece ao rapaz, ao pequeno, que procede de região inferior. Então, um dos filhos da Dona Isabel era de uma região inferior. O que isso significa? Do umbral, reencarnou direto de uma região inferior, muito provavelmente inconsciente. E muito provavelmente este é o filho adotivo da família. Como que funciona isso? Não é que ele é filho adotivo na Terra, mas as meninas já tinham ligações espirituais com a Dona Isabel e com o marido, que está no plano espiritual. Esse jovem, muito provavelmente, ele é um espírito acolhido pela família espiritual da Dona Isabel. Isso pode ocorrer em alguns momentos quando o espírito decaído recebe a bênção dos espíritos superiores para reencarnar numa família estruturada espiritualmente. Aqui nós não estamos falando de estrutura material, de estrutura financeira, não, estrutura espiritual. E é o que não faltava ali naquela casa. Dona Isabel, o seu marido já falecido, que era o pai, e as meninas, tinha um grande conhecimento espiritual. E o que nos alerta também que muito provavelmente esse espírito que ali estava, muito provavelmente foi alguém problemático no passado, porque para estar encarnado numa família muito estruturada espiritualmente, ele deve ter algum mérito para acelerar o seu progresso, se assim ele o aproveitar, né? Porque também ele pode escolher não aproveitar. E André Luiz vai dizer que, de fato, imediatamente ele percebeu que ele era de uma região inferior, porque as meninas irradiavam pequena luz, muito menor, obviamente, que da Dona Isabel, mas o menino era totalmente opaco, totalmente materializado, muito mais materializado do que os outros membros da família. Então, André Luiz, mesmo com as percepções espirituais não tão dilatadas, já havia percebido essa materialidade do pequeno jovem ali. Então, eles se reúnem, levantam, sentam à mesa, e André Luiz vai nos informar que do outro lado, no plano espiritual, todos respeitosamente também iniciaram o Evangelho no Lar, ou culto evangélico no lar, conforme queiram chamar. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos e anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, que se fizesse uma oração inicial, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos,
Isidoro, que é o marido da Dona Isabel, relembrando os personagens aí, que já está no plano espiritual, e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado da Dona Isabel na cabeceira, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Lembrando que a Dona Isabel é uma médium vidente que vê, que ouve, que sente os espíritos, mas nós estudamos no capítulo passado que ela vê apenas 25% do que acontece ali no plano espiritual, porque poderia perturbar ela sistematicamente com os trabalhos, porque afinal ela é mãe, ela estava ali cuidando de um lar, então ela tinha sim as responsabilidades espirituais, mas não completamente. Então ela via uma parte dos espíritos que estavam ali, muito provavelmente os mais afinizados com ela. Mas ela tinha uma percepção, meio que quando ocorre conosco, mesmo às vezes as pessoas que não veem os espíritos, quando a gente inicia o evangelho lá, parece que tem alguma pessoa nos olhando, aquela sensação que tem mais pessoas no ambiente, ou que chegou alguém quando a gente está sozinho em casa, aquela sensação energética, muito provavelmente ela também teria ali com os outros membros espirituais que estavam ali. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Olha que legal também, né, pessoal? André Luiz vai nos dizer, no capítulo anterior, que quando ele chegou na casa, ele assustou com o tamanho, né, a quantidade de luz interna e externa na casa da Dona Isabel. Quando começava o evangelho no lar, essas luzes se multiplicavam, se acendiam muito mais. E para nós que somos conhecedores aí do plano espiritual, quem está aqui estudando conosco, já está sabendo muito mais coisas do plano espiritual, nós vamos relembrar a lição de Jesus, que Jesus fala que quando nós acendemos a nossa própria luz, é muito difícil esconder. Nós podemos estar encarnados e na encarnação a gente até passar despercebido, mas as nossas vibrações não passam despercebidas no plano espiritual. Então, assim como quando nós colocamos uma luz do lado de fora da nossa casa, e na época de verão principalmente, que aparece aqueles mosquitinhos na lâmpada, ali, naquele momento do evangelho no lar, na casa da Dona Isabel, no momento em que as luzes se acendem 3, 4 vezes mais, atraem os olhares dos espíritos inferiores da redondeza. Isso acontece naturalmente, pessoal. Por quê? Imagine vocês vivendo na escuridão, no momento de angústia. Imagine que hoje você desencarna, não consegue nem sair aqui do plano físico, fica rodando nas ruas. E ali você passa, tá tudo nublado, tudo cinza, tudo pesado, e de repente uma casa se ilumina com uma irradiação leve. Se é uma pessoa que já está querendo uma mudança, ela pode ser atraída. E alguns espíritos, esses recolhidos pelos nossos irmãos do plano espiritual, podem ser levados até esses momentos do Evangelho no Lar. E nós vamos entender por que aqui neste capítulo. Já já a gente fala. Mas grave esta informação. Uma luz acesa espiritualmente numa residência ou num centro vai indubitavelmente atrair esses espíritos, estes irmãos necessitados de amparo, de auxílio, ou os próprios mentores levarão esses irmãos até lá. A pequena Nelly fez a prece inicial, comovente, muito provavelmente ela fez o Pai Nosso, que o André Luiz coloca aqui só o início, né? Pai Nosso, né, que estás no céu, assim na terra como nos céus, enfim. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti. Ela fala. Bom, e aí a Dona Isabel vai pedir à filha que lê uma página instrutiva, muito provavelmente algum livro ali, e em seguida algum fato interessante de um noticiário comum. Então olha como que a Dona Isabel fazia o evangelho no lar dela. Quando eu falo que não há receita pronta para fazer o evangelho no lar, é mais ou menos isso. É claro que nós temos que usar o livro base, que é o Evangelho de Jesus. Nós espíritas utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós podemos colocar um livro de mensagens. A Dona Isabel ali colocava uma notícia que aconteceu durante a semana e eles comentavam sobre aquela notícia e orava
pelas pessoas que estavam envolvidos naquela notícia. E no dia que o André Luiz estava ali para relatar, a notícia foi, infelizmente, muito triste, de uma jovem que tinha suicidado, infelizmente. Então essa era a notícia, então a filha dela vai ler a página consoladora e essa notícia muito triste. A primogênita de Isidora, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de um bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com características muito fortes. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Olha a curiosidade aqui também, muito importante para nós. Quando a Dona Isabel vai abrir o Evangelho para selecionar o tema da noite, o seu esposo, o Isidoro, vai imediatamente, toca na mão dela para ela abrir na página exata da lição do dia. Olha como que a intuição funciona. Claro que ela ali era a médium de maior percepção espiritual, então ela estava mais capacitada para receber essa intuição, então ela iria ler a página evangélica e o Isidoro ali intuiu ela. A mensagem que saiu foi do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. A parábola é a parábola do grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei então um fenômeno curioso. Aí, quando sai esse tema, Isidoro se afasta e vem um mentor para intuir a nossa querida Dona Isabel. Aí olha o que o André Luiz vai dizer. Um amigo espiritual que eu reconheci de nobre condição espiritual, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. O que é? Que o André Luiz está nos dizendo aqui. Ele colocou a mão na testa dela, traduzindo para palavras mais simples, e naquele momento ele começou a irradiar pelo cérebro dela, perispiritual e o cérebro físico, o que ela iria falar. Não é uma incorporação, tá, pessoal? A incorporação é diferente. Este mentor estava intuindo a nossa querida Dona Isabel. Então, através das mãos, muito próximo à testa, ele trocava os pensamentos com ela. Na intuição, às vezes o espírito fala uma palavra e o encarnado fala outra, mas num sentido muito parecido. Na incorporação, quando há incorporação, as palavras são um pouco mais próximas da que o espírito está falando. E na incorporação é um mecanismo mais delicado e mais abrangente. Ali não era um momento de incorporação, então estava havendo uma intuição. Mas mesmo no caso da Dona Isabel, uma intuição para ela é como se fosse uma incorporação, porque era um espírito de uma alta evolução espiritual, estudiosa e, é claro, tinha sintonia espiritual com os espíritos o tempo todo. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio e na tradução do verbo materializado de Isabel. Por que eu li isso aqui devagar, pessoal? Para que fique bem compreensível para nós por que é necessário ainda reuniões mediúnicas, palestras espíritas. Porque muitas pessoas acham que a desencarnação nos torna santos ou evoluídos. Não. Chegaremos ao plano espiritual com as mesmas irradiações que nós tivemos, muito provavelmente até nos últimos meses encarnados. Então, ao chegarmos lá, em muitos momentos nós não vamos conseguir
elevar o nosso padrão vibracional. Imagina para espíritos que estão ali numa irradiação inferior. Então, o que o nosso Aniceto está nos dizendo aqui é que quem está com um padrão um pouco mais elevado vai conseguir ouvir o que o Fábio falou no plano espiritual. Aqueles que estão com uma vibração um pouquinho inferior vai precisar da voz materializada ali e interpretada para a Dona Isabel. Então olha que curioso que acontece. É como se houvesse uma palestra conduzida por duas pessoas. Um espírito ali interpretando, ajudando a Dona Isabel, porque vem muitas palavras, muitas informações da Dona Isabel, e o público que está ali, encarnado e desencarnado. Quem está encarnado vai ouvir a Dona Isabel, e os espíritos que estão ali, que foram ouvir mais materializado, ouviria também a Dona Isabel. É por isso que é tão importante as palestras espíritas, o Evangelho no Lar, as preleções evangélicas, as reuniões mediúnicas. Isso é uma dúvida muito comum. E é um tema, se vocês estiverem estudando esse livro em casa espírita, para se debater. Por que ainda é necessário as preleções materiais? Porque muitos podem falar, porque não só no plano espiritual há esses trabalhos espirituais? Para que nós precisamos ainda incorporar? Porque ainda em 2023, quando eu estou gravando aqui este áudio, ainda nós temos espíritos materializados no planeta. Nós não somos ainda um planeta de luz. Nós ainda temos muito trabalho pela frente. Então, ainda é necessário. Quando não for mais necessário, meus irmãos e minhas irmãs, podem ficar tranquilos que vai parar de existir. Enquanto existir, é porque é necessário. Isso não estou falando só de espiritismo, porque hoje nós temos reuniões mediúnicas de preleções em diversas religiões, né? Umbanda, eu já vi centros de Umbanda fazer reuniões mediúnicas, centros de Candomblé, enfim. Não é só o espiritismo, outros fazem também. Então, se existe é porque ainda tem uma importância. Então, a Dona Isabel estava ali, relembrando também o capítulo anterior que eu falava que no passado as casas serviam muito de centro espírita, porque não tinham tantos centros espíritas formados como tem hoje, com uma organização, com diretoria, secretaria, enfim, departamentos. Não. Naquela época não era tão assim, nós estamos falando aí da década de 40, 50, então não tinha tão amplamente como é hoje, muito mais bem organizado, já existia sim, mas não tanto como hoje. Então hoje é muito mais comum ter esses locais de trabalho espiritual. Então entendido, pessoal? Vou dar outro exemplo para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Quando eu estou também lá aqui no canal fazendo o Evangelho no Lar, eu estou transmitindo este Evangelho para diversas pessoas das diversas regiões do Brasil e do mundo. Tem irmãos que nos ouvem até em outros países. Geralmente o Evangelho ele dá em torno de 2.000, 2.500 visualizações. Então são 2.000 pessoas ouvindo semanalmente o Evangelho. Essas pessoas estão ouvindo a preleção evangélica na minha faixa vibracional, na minha voz. Se vier um irmão, como vem quase sempre um irmão, intuir-me, como está fazendo aqui com a Dona Isabel, ele vai chegar perto de mim, se aproximar de mim e dar algumas informações para que eu passe para o público. Porém, no momento do Evangelho, se tiver espíritos aqui desencarnados, um pouco mais elevados, eles irão ouvir o irmão que está aqui me intuindo. Se tiver espíritos um pouco inferiores, eles vão ouvir eu que estou encarnado na minha voz física. É por isso que tem essa necessidade. E quando nós espíritas falamos da importância de fazer um evangelho no lar, porque além de aliviar a sua alma, de você aprender sobre o evangelho e poder aplicá-lo, você também pode ajudar um espírito que está aí na sua casa, talvez, que está muito materializado, que chegou até aí por algum motivo e ele não vai conseguir de imediato ouvir o mentor. Então, quando você está fazendo esse trabalho, você está ajudando também a evangelizar esses espíritos. Mais um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Lembra quando André Luiz, quem aqui já estudou o livro Sexo e Destino, dando um spoiler aí do livro para quem não leu,
naquele livro, André Luiz vai nos informar como ele precisa baixar o padrão vibracional para conversar com alguns espíritos. E mesmo assim, alguns ainda não escutavam. Também no livro Libertação, ele vai fazer abaixar este padrão, porque ele precisava ir até uma colônia ali. Então, esclarecido isso, por que nós temos a grande necessidade aí deste evangelho, que além de nos ajudar, ajuda a nossa família, e nós vamos observar aqui, por este capítulo, a importância que é um evangelho no lar. Para finalizar, nós estamos indo aí para os últimos 5 minutos de live. Dona Isabel leva uma notícia, correto? Essa notícia é de uma irmã suicida. Então, além do irmão, eu não vou ler aqui a preleção, tá, pessoal? Quem tiver interesse em saber o que esse espírito falou ali no Evangelho no Lar, recorra ao livro, que é muito importante a gente ler também, para nós entendermos as emanações aqui que o espírito falou. Mas eu separei uma parte aqui que ele falou que eu acho importante. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssima circunstância. Afirma o jornal que a jovem se matou por excesso de amor. Entretanto, pelo que estamos aprendendo aqui no Evangelho, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Olha que forte e importante isso. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava realmente doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão e confundiu o raciocínio que rebaixou o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Isso que ele está falando aqui é muito importante para nós. Quando alguém chega, infelizmente, a cometer esse ato, que é de tirar a própria vida, por motivos, principalmente quando é de uma outra pessoa, porque a pessoa terminou ou porque a pessoa morreu, nós não estamos pensando também no nosso processo evolutivo. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos lesionando mais ainda toda uma corrente vibracional. E nós devemos, pessoal, estudar bastante o Evangelho, porque Jesus nos ensina sempre o amor próprio, o alto amor. Cuidar de nós, porque a evolução ela é individual. Ninguém vai resgatar os seus débitos, assim como ninguém irá se beneficiar dos frutos do que você está plantando. Quando você lesiona o seu perispírito, a autolesão provocada num suicídio, é você que vai arcar com as consequências em primeiro lugar, em segundo e em terceiro. E é claro, quando você faz algo de bom, também é você que receberá. A evolução é individual, meus queridos. É claro que nós temos os amigos, os companheiros, as companheiras para nos ajudar, a família para nos estimular. Mas o caminho da evolução é solitário. E nós não temos o direito de obrigar a ninguém a ficar conosco quando essa pessoa decide partir. E quantas pessoas adoecidas nesse propósito acabam indo por este momento de dor, de reflexão e acometendo o que o nosso mentor está falando aqui. Da paixão, infelizmente maltratada, vai-se à morte. E o amor é totalmente ao contrário disso. O amor é vida. E quando nós amamos verdadeiramente o amor evangélico, e se uma pessoa chega e fala que não nos quer, o que nos cabe é desejar sorte, saúde e felicidade com as outras ou com a outra pessoa que essa pessoa escolheu. E nos faz olharmos mais ainda para o nosso processo evolutivo. E não achar que a culpa é nossa ou que somos nós o culpado. Não, porque cada um sabe das suas escolhas e das suas decisões, das suas fragilidades. Tem pessoas, às vezes, que não conseguem nem receber amor. Quando você vai doar amor, respeito, gratidão, essa pessoa se sente ofendida e machucada. Então não vamos acreditar que é contra nós. É contra
Não é contra nós pessoalmente, é essa pessoa que não desenvolveu esse aprendizado. É mais ou menos isso que este irmão vai passar aqui pra gente, neste capítulo tão belo, tão importante da gente estudar. E ali nós vamos terminando este capítulo de hoje, pessoal. E não perca o capítulo 36, que é a continuação. Quem tiver curioso aí pode ler na frente, depois eu vou trazer as explicações. Que o 36 vai ser a continuação deste Evangelho no Lar, mas aí depois da preleção da nossa querida Dona Isabel, vai ser a conversa que eles vão ter. E é um ponto muito importante, o diálogo também do Evangelho. Lembra que quem acompanha aqui o Evangelho no Lar comigo, eu sempre falo, tire outro dia, além desse do canal que vocês estão fazendo comigo, tire um dia para fazer em família e discutir sobre o tema. Ou quem sabe, vocês reúnem os membros da família e vai estudar um livro espírita. Às vezes vocês moram numa família espírita e não tem esse hábito. Às vezes é o casal que é espírita, pode pegar um livro para estudar junto, inclusive do André Luiz, ler em voz alta e comentar ali 10, 15 minutos, trazer uma mensagem de Jesus, é muito importante. Isso nos engrandece tanto como espíritos, nos faz desligar um pouco da correria da vida, nos ajuda porque ler ajuda no nosso sistema cognitivo e psicológico, nós já dissemos isso aqui. Quando a gente lê, a gente forma as memórias, a gente cria um enredo mental ali, estimulamos o cérebro, a memória, o sistema cognitivo e nos ajuda nos processos até mesmo depressivos e ansiosos. Vamos criar este hábito do Evangelho no Lar que só nos ajuda do estudo. O canal aqui é só um pontapé para ajudar vocês a pensarem mais sobre esses temas, a conversar mais sobre esses temas e levar esses bons hábitos para a família de vocês. Bom, vamos finalizando, né? Chegando aí a 32 minutos. Quero agradecer ao pessoal que está sempre acompanhando aqui com a gente. Pedir a vocês que nos ajude, curta, comenta, como tem sido a sua experiência. Se você não tem vergonha de comentar, deixa pelo menos um up aí, o UP, que nos ajuda a este vídeo a chegar a mais pessoas que gostam do tema. O Flactus, como sempre, participando aqui do estudo do livro espírita. E esse gatinho, ele sempre participa aqui com a gente, pessoal. No Evangelho ele não aparece, mas no estudo do livro espírita, o Flactus está sempre aqui, né, meu filho? A gente agradece a vocês que sempre nos acompanham aqui. Semana que vem nós estamos de volta, se Deus quiser.